Boa tarde novamente a todos. É uma honra, uma alegria estarmos aqui no ICEB, dando prosseguimento às cadeiras que nos foi proposto. E nós vamos hoje falar sobre um assunto que conhecemos dentro de casa. A doutrina espírita nos permite, nesta vida social, alguns confrontos muito importantes para a nossa reflexão. Como vai a nossa sociedade? Guerra, corrupção, abandono, prostituição infantil, tudo isso a gente é convidado a assistir pelos nossos telejornais, não é isso? Violência urbana, nós estamos assim mesmo, né? Alguém nos toca, é a ponta de um guarda-chuva e a nossa imaginação devaneia. Violência doméstica, a questão das drogas lícitas e não lícitas, a fome, o aborto, o suicídio. É impressionante que nós escolhemos esta foto desta criança para enfatizar exatamente que ela não está faminta. Ela tem um outro tipo de necessidade. A solidão. Nós temos duas propostas para a nossa reflexão de hoje, que é a do primeiro quadro acima, quando a gente olha para uma criatura de dentro da janela do nosso carro e vemos alguém olhando para o mar nesse estado. Qual é a nossa reação? E aqui embaixo, um casal que está diametralmente afastado através das máquinas, do iPod, do tablet ou do celular, fisicamente juntos, emocionalmente, nem sempre. Como poderemos transformar esta triste realidade, uma vez que todas as mãos, encarnados e desencarnados, compõem a nossa realidade humana no nosso planeta, de provas e expiações. E a família? E a organização familiar? As tarefas domésticas, quem as realiza? O menino, a menina? O marido, a esposa? A educação dos filhos? De quem é a responsabilidade? Dos avós? Dos tios? Da escola apenas, do tutor? E os filhos são de quem? Em especial na óptica dos casais separados. De quem são os filhos? E as nossas famílias espíritas? Passamos por esses processos? Sofremos essas situações? Como vimos ali? Será que em algum dos nossos lares temos alguém que foi atropelada sentada e perdeu as pernas? Ou alguém que foi vítima de um assalto no ônibus, simplesmente porque estava falando com o celular? E veio um rapaz e deu bote e levou o celular. Como estamos neste mundo que fazemos parte? Nesta nova ordem social, Joana de Ângeles vem em nosso socorro e diz, nós vamos convidar a todos a dar uma olhada melhor no texto quando tiverem o DVD à mão, mas que o patrimônio, entre todas as coisas, precisa ser considerado e não visto como algo decadente. Restaurado os valores ético-morais, culturais e espirituais no ser humano, que temos todos sofrido grande alvo de desespero, desencontro e de desamor. Mesmo combates acirrados de extermínio contra a família. O Espiritismo chega no momento próprio para nos convidar à revisão destes conceitos.
bem como um aprofundamento consciente e sério da realidade em nosso próprio lar, condição de sermos imortais, porque somos seres imortais, ao invés de apenas alguma coisa num corpo orgânico que ruma sem destino, perdido na própria inércia. E às vezes nos sentimos assim, preocupado em seu tempo com as futuras sociedades. Allan Kardec nos brindou com a seguinte frase: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, mas a educação moral, não apenas a intelectual. Esta é a proposta de Allan Kardec. E a nossa proposta? Qual será para o nosso estudo de hoje? A revisão dos nossos conceitos enquanto espíritas. E nós vamos fazer um convite ao aprofundamento consciente e sério da nossa realidade. Olhar para dentro de nós, enxergarmos pela nossa óptica o ângulo familiar no qual estamos inseridos. E se estamos inseridos, há uma necessidade nossa e do nosso grupo familiar. A minha proposta é que nós olhemos o nosso grupo familiar como o nosso grande laboratório de amor. A oportunidade ímpar de fazer algo diferente para uma sociedade melhor a partir da nossa própria condição de atitude dentro do lar. E a ferramenta que o Espiritismo nos dá como ser imortal é entendermos que, estando neste corpo, inserido no grupo familiar do qual nos responsabilizamos, temos a obrigação de darmos o exemplo de criaturas éticas. Condição de sermos imortais. Aqui vale uma lembrança. Nós estamos na Terra, estamos Neandertal, estamos João da Silva, estamos Joana de Ângeles, porque nós somos um espírito em diversas etapas encarnatórias, na qual a máscara ou a nossa persona traduz apenas um CPF e um RG. É só isso? Não. Essa é a nossa proposta. Família. Eu fiz uma pesquisa bastante aprofundada e resolvi apresentar para você o que de melhor encontrei no termo de educação familiar nesta proposta avançadíssima do governo do Paraná. Nós podemos identificar todas as necessidades que um governo pode ter com a família, mas falta a primordial. Nós temos a saúde, a agricultura, o abastecimento, a habitação, a educação, a segurança, a cultura, o trabalho de qualificação profissional. Nós temos a ciência e a tecnologia, a segurança pública, o meio ambiente e a assistência social. Mas o que é que falta? Onde estão os valores morais? Quem os ensina? E os responsáveis? Onde estão? Reencarnados aí. Somos todos responsáveis. E o paradigma está aqui do capítulo 12 da Educação do Lar, proposto por Emmanuel nas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. E aqui está uma das pérolas para a nossa reflexão aprofundada. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos, esquecendo-se, negligenciando-se os antigos ensinamentos quanto à forma e à formação do caráter do lar.
Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Emmanuel posiciona, coloca o ponto exatamente naqueles quais são os responsáveis pela prole. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Então aqui nós temos o papel do amor e da justiça, que não pode ser delegado. Este é o paradigma da responsabilidade dos pais perante os seus filhos. Muito bem colocado por Emmanuel. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Então, a família está constituída para que nós, os seres humanos que vivemos dentro dela, possamos realizar trabalho cooperando com Deus. Este trabalho, o homem e a mulher o desejam ao mesmo tempo, em sendo pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade, se negarem esta responsabilidade. Esta reflexão está nesse importante livro que é O Caminho da Verdade e da Vida, e nós sabemos que as mensagens inseridas neste livro levam principalmente à compreensão da doutrina do Cristo, leva a tudo que Jesus trouxe na sua proposta de modificar o mundo e que o Espiritismo reapresenta, revive. Então, não podemos postergar a responsabilidade enquanto pais de mudar o mundo através da exemplificação do amor e da justiça. O Espiritismo é a luz que aclara a sociedade. E fizemos uma pesquisa, onde isto na Revista Espírita. Todo homem que quer o progresso não pode ficar ao Espiritismo indiferente, pois que o prepara o Espiritismo para uma das maiores revelações morais até agora sofridas pela humanidade. E a proposta de Allan Kardec é a mesma do Cristo: pais, assumam seus filhos. Famílias, mudem o mundo. Na pergunta 766 do Livro dos Espíritos, a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, se nós estamos dentro do lar, numa vida de relação, percebemos que a escola, a universidade e o trabalho são extensões do exercício de cidadania, de responsabilidades assumidas com Deus. Porque nós somos uma única casta. Lemos aqui, a humana. E só existe uma única situação, a do amor. Para vivermos verdadeiramente bem na sociedade, precisamos estar bem dentro do lar, em que pese todos os desafios do passado e as provas que nos fazem olhar para o futuro. Certamente, Deus fez o homem para que, através da comunicação, da sua palavra, ele pudesse se expressar e interrelacionar-se. Na pergunta 768, esta realmente
para todos os que buscamos compreender o nosso papel dentro de uma sociedade e num lar espírita, vejamos bem, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou existe nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem maior? Se a nossa família é a humana e estamos inseridos numa célula pontual em pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs, qual é a relação? O homem tem que progredir, porque este progresso é individual, mesmo inserido num contexto de família e na sociedade. Isolado não é possível. Ele não pode dispor, nem exercitar, nem progredir em suas próprias faculdades, porque lidar com os diferentes dentro do lar é o seu maior desafio. Os diferentes de aptidões, os diferentes cognitivos, os diferentes de qualquer que seja a ordem que esteja no convite do exercício do convívio. O desafio é conviver dentro do lar. Falta-lhe o contato com outros homens e nesse insulamento, nesse isolamento, ele simplesmente embrutece e fica realmente totalmente alienado. Na pergunta 774, trazendo exatamente para a relação dentro do lar. Laços de família. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tornam esses laços sociais. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E o desafio de amar-se como irmãos dentro do lar é o maior. Na pergunta 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um ressurgimento do egoísmo. Então, não acreditemos em nenhuma proposta que destrua a família, que mate o feto, que simplesmente inutilize toda a ideia de estarem pessoas diferentes, espíritos que se amam e que são inimigos do passado, reunidos no mesmo lar. Não acreditemos, porque a proposta do Cristo é de reeducação. E esta reeducação se inicia dentro de casa. A proposta do amor, da bondade, da perfeição, da paciência, do altruísmo e principalmente do silêncio, quando o outro tem a palavra mais acalorada, o do amor que tudo perdoa, começa dentro de casa. Na pergunta 796, só a educação poderá reformar os homens. E não existe educação sem exemplo, porque só o exemplo toca o coração do outro. A parentela corporal e a parentela espiritual, a proposta diferente do Espiritismo. No item 8, os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. Nós estamos inseridos em criaturas completamente, diametralmente diferentes, díspares, em educação, em evolução, em gostos, e nós sabemos que quando Deus permite que alguém do passado, vítima de muitas encarnações, venha conviver conosco naquele núcleo familiar, trazendo todos os desafios de educação e de convívio, é o momento do resgate. É o momento do plus. É o momento do espírita mostrar-se mais espiritualizado, encarando aquele desafio e mostrando exatamente para que veio aqui na Terra. Os que encarnam numa família
são as mais das vezes espíritos simpáticos. Mesmo num planeta de provas e expiações, este é o ponto da nossa reflexão. São de espíritos simpáticos, sim, porque temos no objetivo da reencarnação progresso, o exercício do amar, o exercício da competência, o exercício do perdão. Então, a maioria é simpática, que se expressa por uma afeição recíproca aqui ainda na Terra. Mas também pode acontecer que existam espíritos vítimas do ontem ou de outras encarnações que necessitam dos nossos exemplos para terem eles o caminho da sua própria evolução. Então se torna uma provação para o núcleo. No item 8, os espíritos colocam que aqui na Terra existem duas espécies de famílias: as pelos laços espirituais, e aí eu grifo, serão sempre duráveis, e as famílias pelos laços corporais, aquelas que são impostas pelo sangue, pela lei de hereditariedade. Das heranças adquiridas, são frágeis, como o corpo físico. Problema moral, que só o Espiritismo poderia resolver pela multiplicidade das vidas. Verdadeiramente, quando nós olhamos para todas as culturas ocidentais, a única que traz esta visão transcendental é o Espiritismo. Quando nós olhamos para todas as culturas humanas, nós vemos que os budistas, que os brahmanes, todas as culturas orientais estão na nossa frente, em compreensão de que Deus colocou ali reunidos espíritos realmente diferentes para uma evolução de amor. Mas nós, que racionalizamos até o amor, precisamos enfaticamente entender porque necessitamos, dentro do lar, do exercício do amor e do progresso da compreensão. Problema moral que o Espiritismo somente pode mostrar pela lei da reencarnação. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. E eu quis aqui trazer realmente frontalmente o que o Cristo propôs no momento em que mostrou quem era a família espiritual dele. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas ele não nega Maria, ele não nega os irmãos e os primos, mas ele diz que aquele que cumpre a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus, entender o que Deus quer de nós, na minha opinião, com 56 anos de idade, é o nosso grande desafio. O que Deus quer de mim? O que Ele espera que eu aprenda com a minha encarnação? Como eu posso sair desta existência melhor do que quando entrei nela? Porque somos imortais, vamos deixar o corpo. Que obras eu posso mostrar para os meus filhos e netos? Que obras eu posso mostrar quando eu me olhar no meu espelho espiritual, desvestido do organismo físico, de que fiz algo diferente no planeta? O que deixo na minha última existência? Fui buscar novamente neste livro ímpar, quando tinha 16 para 17 anos, a proposta do lar terrestre por Dona Laura e André Luiz me assombrou a alma. Eu não tinha a vivência da visão para entender tudo o que ali está proposto. Mas agora, com 56 anos de idade e um pouquinho mais de 35 anos de estudo de Espiritismo, por tudo que já tenho visto e por o que ainda irei assistir, o lar terrestre é de que há muito se esforça por copiar o nosso modelo doméstico, André, lá na Terra, com raras exceções. Eu vou enfatizar.
raras exceções, o casal está ainda a mudar, limpar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros de ciúme e de egoísmo. A gente tem exemplos inúmeros de espíritas, de casais, que aparentemente têm as suas afinidades e que dentro do lar vivem a fogueira da vaidade de saber mais que o outro. Conhecemos casos de engenheiros e de médicos, o casal que não aguentou conviver por muito tempo, porque cada um queria mostrar ao outro que sabia mais medicina, que conhecia mais de engenharia, mesmo espíritas, e se divorciaram. Porque mesmo tendo o espiritismo na mente, na busca de arrancá-lo para o coração e fazer iluminar, está diametralmente oposto a nós, quando nos fere os interesses mais mesquinhos, o convívio melhor com aquele que nos faz olhar para as nossas inclinações. É difícil suportar a nossa própria vaidade, o nosso ciúme e o nosso egoísmo de determinar de quem é a primeira concha de feijão. O lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino. Quem tiver alguma dúvida, se entreviste com a dona Laura. Envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. Mas é esta dicotomia, é justamente este ângulo que cria resultante da evolução na família. São criaturas diferentes que buscam no amor o convívio do comprometer-se na responsabilidade de educar, para mudarmos o mundo, para fazermos uma sociedade melhor. Começa dentro de casa, pois que o vértice é o sagrado. Este vértice sagrado é o lar, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então, o paradigma é o conviver, o entender que o outro é diferente, tem aptidões e gostos diferentes do meu, mas convergimos para o mesmo vértice, o lar. Os filhos, a vontade de se superar, a obrigação de evoluir. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. E nesta fase da evolução atual do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora ligação por resgate. Estamos num planeta de provas e expiações. E como nos ensina Emmanuel no livro Vida e Sexo, o namoro, o noivado precisam ser respeitados para que o casal se compreenda, se conheça, se entenda. E o lar, o matrimônio, o casamento, seja a consolidação de duas criaturas que buscam contribuir com o progresso da humanidade, trazendo espíritos imortais pela parentela física, tornando-os espirituais, que são os filhos e as filhas. Os filhos. E esta responsabilidade é impostergável. Para quem gosta de estatística, aí está a pirâmide de Maslow ao inverso.
nós temos a esmagadora quantidade de casais que estão por reajuste, por obrigação de convívio, algemados uns aos outros. Reduzidos matrimônios de almas afins e raríssimos os de almas gêmeas. E aqui vai um convite subliminar. Raríssimas são as almas gêmeas. Então, não se acha na esquina, só pelo brilho do olhar. Uma proposta para a nossa reflexão. Deveríamos ser assim dentro do lar, 24 horas por dia, tanto quanto o tempo fosse. Mas nós vamos conseguir. Então, raríssimas almas gêmeas. Reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins. Esmagadoras ligações de resgate. Preste atenção nessa proposta. Os trilhos unem ou não? Sim. Perceberam que eles estão sentados sobre o mesmo dormente? Aparentemente diferentes, estão unidos. Exato. É aquela base de madeira que suporta o peso das provações. E cada um tem um pedaço do coração para dar ao outro. Porque encontrar o amor numa relação de resgate é o grande paradigma, o desafio nosso de todos os dias. Se nós quisermos nos aventurar naquele grupo reduzido de almas afins, precisamos criar hoje esta união. E se um dia quisermos reencarnar com as almas gêmeas, precisamos criar hoje esta união. Nada melhor que o convite das diferenças, na grande massa em que estamos inseridos, nos nossos planejamentos de resgate. E aqui, um convite de Emmanuel. Esperamos encontrar em nossos filhos, habitualmente na Terra, gênios de grandeza moral. Então todos os pais olham assim para os filhos, né? São gênios, vão ser presidentes da República, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, vão ser professor. De igual modo, quando na condição de filhos, desejamos possuir nos pais modelos intocáveis de virtude. Quantas propostas pedagógicas em cima desta visão? Em que os filhos olham para os pais como heróis. E cada vez que passa uma década, diminui a idade, né? Antigamente eram os 12, depois propuseram aos 10. Dizem que os filhos antigamente olhavam para o pai como herói aos 8. E hoje, na era dos videogames, com 2 anos de idade, os pais já deixam de ser heróis. Porque eles colocam justamente os heróis nas figuras dos games. Internados na escola física, nós, não é a outra família, não é o nosso vizinho, nós vamos reconhecendo, a pouco e pouco, criaturas ainda incompletas a caminho da perfeição, unidas transitoriamente umas às outras, entre as paredes do lar, o laboratório do conviver, nos compromissos domésticos, para fins de resgate ou burilamento. E esta visão humilde, profundamente consciente de seres imortais, de que convivemos com pessoas como nós, que precisamos aprender a amar e têm seus desejos, suas vaidades, seus orgulhos, seus pontos de vistas, diferentes dos nossos, é que nos dá verdadeiramente o ingrediente da vitória. Há quem diga que não pediu para nascer. Mãe, eu não pedi para nascer de você. Pai, eu não queria nascer de você. Quem disse que eu queria nascer nesse lar? Entretanto,
essa mesma criatura em rebeldia, talvez seja aquela que antes do berço se colocava na postura de um verdadeiro obsessor pedindo para nascer. E aí nós temos uma caricatura daquilo que éramos para o que nós merecemos e precisamos ser. Estes espíritos, talvez eles pediram, mas pediram muito, repetidamente, esmolas daquele corpo nesta nova existência na Terra, até que lhe cedemos os anseios, integrando-se um com o outro, para que esse filho ou filha, hoje revoltados, atingissem um plano físico, tentando novas aquisições de progresso. E é muito útil e didático lembrarmos da reencarnação de Segismundo no livro Missionários da Luz, quando André Luiz nos revela um dos dramas em que o pai precisava dar o corpo ao Segismundo e ele, que houvera tirado a vida numa encarnação anterior daquele que lhe seria pai, o direito de nascer. E enquanto ele não perdoa ao espírito reencarnante, ou futuro reencarnante, não permite a fecundação do espermatozoide no óvulo. A intercessão de Alexandre, mostrando a André Luiz os mecanismos da reencarnação, desde o ministério da reencarnação até a fecundação no óvulo, mas após a permissão dos futuros pais de Segismundo. Somente aí é permitida a fecundação. Se sofres conflitos e traumas nascidos da aversão, desprezo, inveja, ódio, vinculação afetiva ou superproteção por parte dos pais difíceis que talvez tivestes, que ou ainda agora te acompanham, recorda que semelhantes estudos poderão expressar a verdade do ponto de vista terrestre, mas não te esqueças de que as leis da reencarnação estão funcionando. Eu não sei porque Deus me deu esse filho. Oh, meu Deus, essa mãe tão superprotetora não me deixa respirar. Aí está a prova da lei divina. Aí está a prova do dedo de Deus na nossa vida, reunindo criaturas, mostrando através da reencarnação que a lei divina funciona. E que na posição de pais ou filhos, somos seres em aperfeiçoamento, demandando a imortalidade. Por mais que amemos os nossos pais, os nossos avós e filhos, eles também vão desencarnar. Nós também vamos desencarnar. E o nosso CPF, o nosso RG, depois de desencarnados, perderá a validade. Porque uma futura vida nós nos estaremos candidatando. A nossa preocupação hoje, segundo tudo que temos estudado aqui no Instituto de Cultura Espírita, e temos visto pelas revelações da mediunidade, de Edivaldo, Francisco Cândido Xavier, de Ivone Pereira, é que nós estamos no momento da separação de espíritos que permanecerão no orbe, pois que outros estão vindo para reencarnar aqui. A pergunta que quero fazer para todos nós é: estaremos no planeta? Nós somos os futuros desencarnados.
Pensemos nisso. Permaneceremos no planeta? Então, quem quiser conquistar o direito de permanecer numa futura reencarnação na Terra, responda a pergunta: o que estou fazendo para conquistar o direito de permanecer no planeta Terra de regeneração? A família, neste livro magnífico, No Mundo Maior. Aliás, quero fazer aqui um parêntese. Toda a psicologia que Joana de Ângeles traz oportunamente através das mãos de Divaldo Franco, eu encontrei aqui. Mas nós somos ainda tão incipientes, tão infantis, que não tivemos a capacidade de perceber nos diálogos deste cientista psiquiatra desencarnado, na esfera deste livro No Mundo Maior, o que Joana de Ângeles trouxe destrinchadamente para nossa compreensão de uma vida psicológica de relação dentro da família. Necessário era que Joana trouxesse, porque aqui está, neste livro, e convido a leitura dele, esta visão espiritual da psicologia espírita. A família, No Mundo Maior, o livro, a família é uma reunião espiritual no tempo, e por isto mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, e mais uma vez a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, falando desta mecânica das possibilidades inúmeras já adiantadas aqui, congregando-se intimamente para o ponto fractal das realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. E aqui nesta fotografia, me arvorei em apresentar esta ideia de pessoas americanas, totalmente ricas, bajuladas pela mídia do mundo inteiro, e que resolveram, numa família, reunir criaturas tão etnicamente diferentes. Nem a mesma é a língua entre eles. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Mas aí temos um exemplo de, pelo menos, eles estarem tentando. A grandeza da probabilidade da elevação está em enfrentarmos as diferenças de aptidões espirituais dentro do nosso próprio lar. E aqui, neste livro, Lázaro Redivivo, o Instituto da Família é cadinho sublime de purificação, e o esquecimento dessa verdade tem um alto preço na nossa vida espiritual. É lamentável nosso estado d'alma quando voltamos à vida livre, de coração escravizado ao campo inferior do mundo, em virtude do menosprezo de nossas obrigações paternais. Em vão, tentaremos ensinar tardiamente as lições da realidade legítima. Debalde, nos abeiraremos dos corações amados para recordar a eternidade da vida. Lembro-lhes do livro Nosso Lar, muito bem mostrado no filme, quando André Luiz, em espírito,
é apelidado de assombração pela própria ex-esposa. Ó, minha filha, você lembrar do seu pai hoje? Que é isto? Vira para lá esta boca, seu pai já é defunto há muito tempo. Uma alma do outro mundo. Será que nós também seremos lembrados assim, quando fora do corpo físico? E estivermos com saudade de alguém aqui na terra e visitando a nossa ex-família? O que ouviremos no plano espiritual? O que ouviremos? Então será muito tarde falarmos de uma imortalidade depois de mortos. É melhor falarmos agora pela língua da exemplificação. Não valem mais o pranto e a lamentação. É indispensável aguardar o tempo da misericórdia, como já ouvi aqui por um filósofo reencarnado, o tempo de Deus, já que menosprezamos o tempo do serviço. Precatem-se, os pais e mães terrestres, para que não se percam, envenenando o coração dos filhos, mantendo-os longe do dever e do trabalho. E aqui vale uma lembrança. Não adianta comprar os nossos filhos com facilidades tecnológicas, com todo tipo de coisas materiais, quando eles esperam de nós o papel do responsável pela educação deles. Aniquilem o egoísmo afetuoso que os cega, se não quiserem cavar o próprio abismo futuro. E eu gostaria de chamar a atenção para o missivista Humberto de Campos. Condição do progresso e da harmonia aqui na Terra. Face à variedade dos renascimentos, nem sempre se consegue diluir as lembranças que permanecem no reencarnante como formas de aptidões, desejos e necessidades. E aqui vai um recado para nós pais, nesta visão psicológica do ser humano reencarnado. A aptidão, o desejo e a necessidade é que faz o olhar do pai e da mãe reconhecer quem é aquele espírito reencarnado. Por isso que Joana fala, herdeiro de si mesmo. O espírito é o autor do seu destino, renascendo em lares nos quais mantém vínculos afetivos e familiares conforme a sua conduta de vidas anteriores. O ser que se enriquece de valores, autoconhecendo-se. E isto nós não podemos interferir na educação do nosso filho. Nós não podemos determinar o quando ele vai olhar para si como autorrealizador da sua felicidade, mas nos cabe o papel da responsabilidade de apontar o caminho pelo nosso exemplo, passando a vencer as suas próprias sequelas de vidas anteriores, que predominam no psiquismo do filho, porque tem aquele distúrbio, porque traz aquela dicotomia, porque traz aquela aflição mórbida, aquele prazer de isolar-se quando todos os outros estão em relação familiar. Precisamos ter o olhar sobre aquele filho, sobre aquela filha, que se exteriorizam em algum tipo de desarmonia. A necessidade de tornar a nossa mente e a dele um espelho e de postar-se diante dela desnudo é inadiável a condição do educador. Mas eu não tinha compreendido assim, está na hora de compreender. Somente através, pelo meio de um autoexame da própria realidade de quem temos reencarnados dentro de casa, podemos observar sem emoção. E agora entra a responsabilidade do educador. Sem justificativa de culpa. Meu Deus, eu sou o culpado desse espírito estar reencarnado aqui.
Ele não tem o cérebro, ele reencarnou sem as pernas, a culpa é minha. Joana convida a não olharmos assim. Por quê? Só se consegue ter um retrato fiel do que se é e do que se precisa fazer se no amor nos ajudarmos num esforço ingênito de nos autoconhecermos. O que Deus espera com este filho com síndrome de Down? O que é que Ele quer que eu aprenda com esta criança que teve paralisia e nasceu desta forma dentro do meu lar? Equipado de honesto desejo de equacionar se o indivíduo livre que segue, se a maldita fatalidade de ser desditoso, meu Deus, eu nasci para ser infeliz. A consciência o liberta das heranças paterno-maternais. Então, se o filho tem sobre si o gante do olhar ou o tamanho da superação da sua própria vontade pela gerência dos pais na vida dele, ele pode, ao olhar para dentro de si, romper com estes liames, criando a sua própria existência, buscando não romper com os pais, mas torná-los amigos e dizer para eles: eu tenho direito à minha própria evolução individual, preciso andar com os meus pés. Mas esta relação precisa ser feita olhando para dentro do espelho espiritual, produzindo o conhecimento lúcido e benéfico que torna esse espírito capaz de conduzir-se pelos caminhos da vida sem a imposição caprichosa do Deus destino. E aí, a maestria de Joana, ela não admite que culpemos Deus por estarmos reencarnados naquele lar. Nós estamos ali inseridos por alguma obra de reeducação. O amor indistinto, manifestando-se em todas as expressões e começando por si próprio, é o passo inicial da fase nova. O progresso é a única fatalidade da vida e a harmonia resulta da consciência desperta para a conquista da sua plenificação. Isso está no livro Ser Consciente. Então, como postergar a responsabilidade de, enquanto pais e avós e tios, deixarmos nas mãos de outra pessoa a nossa obrigação de educação? Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso correu e lá na frente da turba subiu num sicômoro para ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Vendo, disse-lhe Jesus: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Quando convidaremos o Cristo a se hospedar conosco em nosso lar? Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos o murmuraram a dizer e reclamaram, fofocaram, criticaram. Entraram no Face para dizer: olha o que está acontecendo. Ele foi, Jesus, hospedar-se na casa de um homem de má vida. Isso ia dar um ibope no Facebook. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos do que lhe prejudiquei. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Isto é para todos nós. No Evangelho no lar, no nosso culto no lar, onde reunimos os espíritos que Deus nos convida a amá-los,
Precisamos exercitar aí o amor e convidar a Jesus para estar dentro do nosso próprio lar. O homem será o que da sua infância se faça. A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. Quem evangeliza, liberta para a vida feliz. Amélia Rodrigues. O que nos deve interessar é a semeadura do bem, a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor, os mensageiros. A família, pois, uma instituição divina, cuja finalidade principal consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amar-nos como irmãos. Rodolfo Caligares, o livro As Leis Morais. Então, vamos para o nosso vídeo. Isto foi uma pesquisa que fizemos e nós vamos ver algo muito interessante. Espero que a maioria ainda não conheça, mas quem conheça vai rever. Mi amor, mira qué rico está. Órale, otra. Gracias, papá Dios, que hoy nos socorriste de comer. Espero que hoy siempre nos dé licencia de comer. Ay, pues yo me llamo Margarita Rojas Juárez, para servirles. Mi hija, la de la casa, tiene 2 niños y mi otra hija tiene 3 niños. Y su servidora, Autón, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él soy yo. Me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? O con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital. Porque ella tenía 16 años y tenía 2 niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasé mis años, pues luchando para que él salga adelante con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela, ya no tuve para darles para sus útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo, regalando una papa, una zanahoria. Por decirlo, levanté con patitas, con molleja, con hígado, con arrocito. Porque él como persona vale mucho. Es mi sangre, es mi niño, para mí es mi hijo. Es hijo de mi hija. Es muy triste también que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola. Bastante sola. Quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerza y salud para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy negro a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién le va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a hacer de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo, es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cansada, yo ya estoy grande, mi amor. Y yo tengo 73 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caer, me fracturo. Pues mi niño se quedaría sin terapias, mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría maniobrar con mi niño. Me hace sentir fracasada. Lo que yo he soñado para mi niño, ya no lo voy a poder ser. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que les mueva el alma a nuestro Señor, que yo le pido mucho, que si él pues ya no se apiade de mí, que le ponga un ángel que vea por él. Pero cuando llegue
llegué aquí por primera vez, dije, bendito Dios, tú María Santísima, me vas a dar licencia de que mi niño aquí salga adelante. Este Betón ha sido una maravilla para mí. Alguien más que le ayude a hacer los ejercicios a mi niño. Una vez al día se los hago porque la verdad no hay nadie quien me ayude. Se pone tenso, muy duro, entonces no lo puedo desvestir. Son algunas cosas en terapia para que su columna no se lesione, para que pueda hacer ya me las duele mucho mi cadera, pero mi amor por él es muy inmenso. Ha sido una cosa muy hermosa para mí estar aquí dentro de ti. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga este lugar. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Aquí todo el servicio es demasiado bueno conmigo, todo. Y a lo mejor habrá una cosa que no me quiera porque soy muy comadrera. Esas cosas me llenan de alegría, me confortan. Mi familia es usted. Claro. Todos. No, pero no, aquí no es como su lugar, estamos para escucharla. Me da mucho gusto que quieran a mi niño, porque todo el mundo lo quiere. Como yo soy muy chico, yo le admiro su fortaleza, quiero más y le pido mucha fortaleza. Y espero sacar a mi niño adelante. Mi sueño, yo quisiera verlo caminando. Yo quisiera que el niño estudiara, que tuviera amiguitos, jugara con ellos. ¿Se siente cansado? Pues no, para mi niño no me siento cansada. Porque es muy grande mi amor por él. Porque lo adoro, lo quiero mucho. La compañía de mi niño me da fuerza y le pido a nuestro Señor la fuerza que yo necesito. Que me ayude a mí a tener más valor, más confortación y echarle más ganas. Yo tengo mucho corazón para mi niño. Família e vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento, de outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja a tolerância aonde vás, segurança pede paz, e a paz é a luz do perdão. Maria Dolores, do livro Alma e Vida de Divaldo Franco, e encerrando o nosso estudo num convite a uma música espírita, ao momento ímpar do Cristo na casa de Zaqueu, lembrando exatamente o que é um sicômoro. Olha o tamanho dessa árvore. Olha o carrinho aqui embaixo. E Zaqueu quis subir nele para ver Jesus. Quero ver o esperado
na multidão. Quero ver o esperado, Rabi, na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente e procuro encontrar um lugar de onde o veja, numa árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar. Me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mas um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim pequenos, os sicômoros galgar e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão.
Enquanto houver um gemido na paisagem que nos movimentamos, não será lícito cogitar de felicidade isolada para nós mesmos. Jesus, o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Muito obrigado.